Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Marcelo Habib, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Eneva do terceiro trimestre de 2019. Antes de iniciarmos, peço que atentem ao disclaimer do slide 2, por favor. Bom, passando para o slide 3, antes de entrarmos no desempenho e números do terceiro trimestre, gostaria de lembrar 4 eventos recentes de extrema importância para a companhia. O primeiro foi um marco de crescimento da Eneva ao se consagrar vencedora no leilão A-6 com o projeto Parnaíba 6. Através do ciclo da usina de Parnaíba 3, adicionaremos mais 92 megawatts de capacidade instalada ao complexo de Parnaíba a partir de 2025. O segundo ponto é relacionado à atividade de exploração da bacia de Parnaíba, onde em setembro adquirimos 6 blocos adicionais no primeiro ciclo de oferta permanente realizado pela ANP. A estratégia fortalece a presença da Eneva na região, em continuidade ao desenvolvimento do modelo de Wise, que integra a produção de gás em terra à geração de energia. Outro destaque foi a obtenção da licença de instalação para a construção da unidade de tratamento de gás e do terminal de liquefação, a serem instalados no Campo de Azulão, no Amazonas. Esta era a última licença que faltava para que o projeto Azulão Jaguatirica estivesse integralmente licenciado. A companhia já tinha recebido a licença para a perfuração dos poços no Campo de Azulão e a licença de instalação da usina de Jaguatirica 2. As obras agora seguem em curso e de acordo com o cronograma dos sites do Amazonas e Roraima. Por fim, concluímos recentemente o refinanciamento da dívida da subsidiária de Parnaíba 2, a partir da emissão de R$ 750 milhões de debêntures simples não conversíveis em ações e do pagamento antecipado do saldo remanescente das dívidas, que irei comentar com mais detalhes um pouquinho mais para frente. Passando para o slide seguinte, e já entrando nos resultados, tivemos um terceiro trimestre atípico em termos de despacho da companhia. Os subsistemas Norte e Nordeste encerraram o ano passado com uma hidrologia positiva e um primeiro semestre de 2019 regular, o que contribuiu para que os reservatórios dos dois subsistemas se encontrassem em uma posição favorável no início do trimestre de 2019. Aliada à posição favorável dos reservatórios, a eólica, muito concentrada na região do Nordeste, tem batido recorde de geração. O impacto foi direto no nível de despacho, que reduziu de 99% no terceiro trimestre de 2018 para 82% no terceiro trimestre de 2019 e, consequentemente, o volume de energia líquida gerada pela companhia recuou em 23%. Como consequência, o consumo de gás no período foi de 0,59 bilhão de metros cúbicos, frente a uma produção de 0,72 bilhão de metros cúbicos no terceiro trimestre do ano passado. Além disso, a energia liquidada no mercado de prazo também teve margens pressionadas em função de um menor PLD no período. O menor volume de energia gerada, aliado à queda dos preços de commodities que indexam a receita variável de alguns dos nossos contratos, explica um recuo no EBITDA ajustado do terceiro trimestre, que totalizou 346,8 milhões de reais nesse período. Por outro lado, a Eneva fechou o terceiro trimestre com uma posição de caixa robusta de R$1,5 bilhão de reais, um aumento de 73% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e uma relação de dívida líquida sobre EBITDA de 3,1 vezes. O aumento da alavancagem é reflexo da implantação dos projetos de Parnaíba 5 e Azulão Jaguatirica. Passando para o próximo slide, podemos ver aqui um breakdown que explica o recuo de EBITDA. Então, o menor despacho e a queda de preços da commodity, que indexam a receita variável das usinas, pressionou as margens variáveis, principalmente em Parnaíba 1, Itaqui e T100, e explicam 82% da receita do EBITDA. O restante da diferença é praticamente explicado pelo menor resultado de hedge e trading. Esse trimestre foram neutros, enquanto que no ano passado geraram um resultado positivo. A seguir, a gente analisa um pouco mais de detalhes entre efeitos. Dando um zoom no efeito volume, no slide 6, vemos que o despacho no terceiro trimestre desse ano, como eu comentei, foi de 82%, perto de 99% no mesmo período do ano passado, que impactou, então, a geração de energia, uma redução de 23%. No ano passado, todas as nossas usinas estavam despachadas praticamente todo o terceiro trimestre. Já nesse ano,
o terceiro trimestre, tivemos apenas Parnaíba 2 ligada o trimestre inteiro. Parnaíba 1 e 4 entraram ao longo de julho, enquanto Parnaíba 3 entrou somente no final de agosto. A contrapartida disso, como eu comentei, foi um consumo menor de gás em 18% em comparação ao ano anterior. Passando aqui para o slide 7, um outro ponto que vale destacar foi a queda abrupta do preço do carvão, componente principal para o cálculo do CVU das nossas usinas de carvão. O nosso estoque consumido no terceiro trimestre de 2019 foi comprado ao longo do segundo trimestre, a um preço em torno de $70 a tonelada. No momento em que o CVU é formado, o preço do carvão entra num rápido declínio, havendo assim um grande descasamento entre o custo médio de compra do nosso estoque e a indexação para a venda, impactando então diretamente a margem do carvão. Como podemos ver no gráfico, no terceiro trimestre de 2018, esse efeito de defasagem entre custo médio de estoque e preço de commodities do mercado internacional foi oculto. Então, geramos nesse trimestre do ano passado uma diferença positiva, que, por sua vez, majorou ainda mais a variação de trimestre de 2018 contra o terceiro trimestre de 2019. Adicionalmente, na geração a gás, a receita variável de Parnaíba 1 também foi reduzida, dada a queda da cotação do Henry Hub, que é o indexador do CVU da usina. Passando para o próximo slide, vemos o fluxo de caixa operacional da companhia, que totalizou 334,9 milhões de reais. Dessa geração, 286,7 milhões de reais foram reinvestidos, sendo que 94,1 milhões em Parnaíba 5 e 130 milhões,7 em Azulão Jaguatirica. Além disso, pagamos 165,7 milhões das nossas obrigações financeiras nesse período. E com isso, a companhia encerrou o trimestre com uma posição de caixa consolidada de R$1,5 bilhão de reais, um aumento de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. Passando aqui para o slide 9, a gente fala um pouquinho dos nossos investimentos. Totalizaram 360 milhões de reais no trimestre, com destaque dos dois projetos em construção, Parnaíba 5 e Azulão Jaguatirica, que foram responsáveis por quase 70% do volume total investido no período. Em Parnaíba 5, concluímos a engenharia básica do projeto com o início do estaqueamento e execução de armação e concretagem das bases dos tanques da planta de tratamento de água. No Azulão Jaguatirica, finalizamos a terraplanagem da locação do poço e mobilização da soma. Em Azulão, demos início à sondagem e terraplanagem no site e a conclusão da supressão vegetal em Jaguatirica. Nas usinas a gás, concluímos o serviço de recuperação das peças das turbinas a gás da UTE. E houve a preparação para a manutenção programada da turbina a gás do motor de Parnaíba 3 e revitalização de Parnaíba 4. Nas usinas a carvão, demos início à manutenção preventiva de PCM 2 e o upgrade da automação da turbina. E no upstream, finalmente, foram concluídas as perfurações de 3 poços exploratórios e um poço de avaliação. Passando aqui para o próximo slide, vemos algumas fotos de evolução da construção de Parnaíba 5, bastante em linha com o cronograma. No slide 11, são algumas fotos do campo de Azulão, onde já estamos fazendo a fase de perfuração dos poços. Passando para o slide 12, a gente vê uma evolução em Roraima, Boa Vista, Roraima, da térmica de Jaguatirica 2. Então, o início da terraplanagem, a perfuração do poço artesiano, umas fotos ilustrativas. Bom, passando aqui para o slide 13, a companhia, vamos falar um pouquinho da estrutura de capital. A companhia encerrou o terceiro trimestre com uma dívida bruta consolidada de 5,4 bilhões de reais. O custo médio efetivo dessa dívida hoje está em 8,6 e um prazo médio de 4,2 anos. Subtraindo a poupança de 1,5 bilhão de caixa, que eu comentei, a dívida líquida fechou o trimestre com 3,9 bilhões de reais, o equivalente a uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,1 vezes. O gráfico na parte inferior do slide mostra que não há vencimento significativo de dívida no curto prazo, indicando que o cronograma de amortização de dívida é bastante confortável para a companhia. Passando para o slide 14, em outubro a gente concluiu, como eu comentei, o refinanciamento da dívida de Parnaíba 2, por meio da emissão de 750 milhões de reais de uma debênture simples, na própria Parnaíba 2. Então, a emissão foi realizada em 3 séries, a um custo médio ponderado de CDI mais 1,14% ao ano, e uma duration de 4,6 anos. Os recursos levantados
mas aproximadamente de 425 milhões de reais que a gente tinha em caixa em Parnaíba 2, pré-pagamos a dívida mais cara, que nos levará a uma economia de juros futura de aproximadamente 50 milhões de reais por ano. Então, além da redução de juros, que é um caixa que a gente passa a liberar, ficar mais livre para a companhia para ser reinvestido no nosso crescimento, acelerar a nossa desalavancagem, etc., a gente também contribui aqui com uma importante alavanca de gestão de caixa. Pois em Parnaíba 2 a gente tinha um volume grande de caixa concentrado e, de certa forma, preso, porque pelo fluxo de dividendos estimado pela companhia, ele só subiria para a holding, que é onde a gente tem uma maior necessidade de caixa, em 4 a 5 anos. Então, uma alavanca importante também de gestão de nossos ativos financeiros do caixa. Esse foi o segundo movimento importante de gestão de dívida que fizemos esse ano. Só lembrando que o primeiro foi a troca da dívida da holding, ocorrida em março, que gerará uma economia de juros anual de aproximadamente 25 milhões de reais. E com isso concluímos aqui a nossa apresentação. Gostaria agora de abrir para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar *1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para a companhia para as considerações finais. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom dia. Nos vemos na apresentação do quarto trimestre. Obrigado. A teleconferência da Eneva está encerrada.